Imagine ter acesso, por um dia, à sala de estratégia de um grande fundo de investimentos. Que tipo de análise estaria ali, sobre a mesa, no fechamento do mercado? Bom, hoje a gente tem exatamente isso. Temos em mãos um relatório de estratégia macro, super detalhado, datado de 4 de fevereiro de 2026. Nossa missão aqui é mergulhar nesse documento. Tentar entender as forças que estão movendo os mercados globais e o Brasil, agora. Qual é a história que os números nos contam sobre a relação eu e China, sobre a nossa bolsa e sobre o dólar? E a história que ele conta é, acima de tudo, uma história de tensão, sabe? A euforia do início do ano, aquela sensação de que tudo ia decolar, ela tá batendo de frente com a realidade dos dados. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, você tem uma economia global que se recusa a parar, e do outro, os bancos centrais com o pé no freio, com muito medo da inflação. Esse relatório é um retrato perfeito desse momento, desse equilíbrio bem instável. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. O relatório coloca o eixo de poder entre Estados Unidos e China como o grande motor do risco global, o que, bom, não é novidade. Mas ele começa pelos Estados Unidos e foca num termo que a gente sempre ouve, a tal da inclinação da curva de juros. Para quem não vive o dia a dia do mercado, dá para traduzir o que isso significa na prática? Com certeza, pensa assim, a curva de juros é tipo o placar da confiança do mercado no futuro. O relatório mostra que a diferença entre a taxa de juros de 10 anos, que está em 4,16%, e a de 2 anos, em 3,50%, essa diferença aumentou. A taxa mais curta, de 2 anos, é super sensível ao que o Banco Central americano, o Fed, está fazendo agora. Já a mais longa reflete as expectativas para a economia na próxima década, né? Certo. Então, o que essa diferença maior nos diz? Que o mercado acha que o perigo imediato está diminuindo, mas que a longo prazo as coisas ainda não estão 100% resolvidas. Exatamente isso. Sinaliza que os investidores acreditam, e a palavra-chave aqui é acreditam, que o Fed está chegando ao fim do ciclo de alta de juros. Só que o Fed mesmo, ele ainda está num dilema gigantesco. E que dilema é esse? É um equilíbrio muito delicado. O mercado de trabalho americano continua forte, muito forte, quase no pleno emprego, o que é ótimo para as pessoas, claro, mas para o Fed é um sinal de alerta. Pode gerar pressão inflacionária. E a inflação, medida pelo indicador que eles mais olham, o Core PCE, ainda está em 2,9%. A meta deles é 2%. Entendi. Então, mesmo com a economia bombando, eles ficam de olho nesse termômetro da inflação que ainda está um pouco quente. É quase como dirigir um carro com um pé no acelerador e o outro ali pairando sobre o freio, pronto para agir. É a analogia perfeita, exatamente isso. E essa indecisão toda se reflete no câmbio. O dólar index, que mede a força do dólar contra outras moedas fortes, tá ali, parado, em 97,49. Tá num compasso de espera, todo mundo aguardando o próximo sinal do Fed. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque essa cautela do Fed parece estar provocando uma mudança silenciosa dentro da Bolsa Americana. O relatório aponta uma divergência bem curiosa. Por um lado, o otimismo geral continua. O índice Russell 2000, que pega empresas menores, acumulou uma alta de 6,2% no mês. Mas, por baixo da superfície, tem algo mudando. Sim, e é um movimento muito sutil, mas que diz muito sobre o sentimento do investidor. O relatório destaca que o índice S&P 500 de peso igual, aquele onde uma empresa pequena tem o mesmo peso de uma Apple da vida, sabe? Ele está performando melhor que o S&P 500 tradicional, que é dominado pelas gigantes de tecnologia. O que na prática significa que o resto do mercado está subindo mais do que as grandes estrelas. E os dados confirmam, né? O relatório mostra a Nvidia caindo quase 3% e a Meta mais de 1% recentemente. O que está acontecendo? É só o pessoal realizando lucro ou tem algo mais? Mais profundo que isso. O que o relatório chama de rotação tática é, na verdade, uma mudança de filosofia. O mercado parece um pouco cansado daquela aposta cega em crescimento a qualquer custo que marcou os últimos anos. Agora, o dinheiro está procurando abrigo na realidade, em empresas que geram caixa, que são eficientes, que já provaram que conseguem sobreviver e lucrar com juros altos. É uma busca por resiliência. Ou seja, o capital está ficando mais inteligente e mais seletivo. Não basta ter uma boa história para contar sobre o futuro. Tem que mostrar resultado agora, no presente. Exatamente. O custo do dinheiro não é mais zero. E isso força todo mundo a ser mais criterioso. Essa seletividade nos Estados Unidos, com o mercado fugindo um pouco do risco da tecnologia e buscando empresas reais, me faz pensar no outro gigante, a China. O relatório tem uma visão bem particular sobre eles, que a princípio parece até meio contraditória. Fala em queda nas reservas internacionais, mas ao mesmo tempo um otimismo renovado nas commodities metálicas. Como essas duas coisas se conectam? O fascinante aqui é que a conexão é o dólar. A queda nas reservas da China para pouco mais de 3 trilhões de dólares não é porque eles estão vendendo tudo. É, em grande parte, um efeito contábil.
Como o dólar se fortaleceu no mundo, as outras moedas que a China guarda em reserva, tipo euro, iene, elas valem menos quando você converte para dólar. É um ajuste de balanço. Certo, então a queda nas reservas não é o ponto principal. A história de verdade é outra. A história de verdade e o que realmente está movendo os preços é a expectativa de mais estímulos do governo chinês. E não é qualquer estímulo. Eles estão direcionando o investimento para setores estratégicos: manufatura avançada, transição energética, tecnologias verdes. E para construir tudo isso, você precisa de uma coisa: metais. Mas essa aposta no estímulo chinês não é algo que o mercado já ouviu, assim, 1000 vezes. Qual a garantia de que desta vez vai ser diferente e não só mais um soluço de otimismo? É uma excelente pergunta e é por isso que o mercado olha os detalhes. A diferença agora é o foco. Não se trata de construir mais prédios residenciais vazios, é sobre construir a infraestrutura da economia do futuro. Por isso, o relatório cita que um banco como o UBS revisou para cima as projeções para o cobre, esperando um preço de $4,80 por libra. O cobre é o metal da eletrificação, né? E o minério de ferro, que é crucial para nós, se mantém resiliente ali perto de $100 a tonelada. Essa demanda é fundamental para o Brasil, para o Chile, para o Peru. Então, essa dinâmica global desenha um cenário bem complexo. E aqui no Brasil, essa tensão que você mencionou lá no início fica ainda mais clara, né? A gente tem um mundo nos empurrando para cima com as commodities, mas parece que temos fatores internos nos puxando para baixo, como uma âncora. O relatório mostra uma B3 completamente dividida. É um mercado de duas velocidades, claramente. Os índices setoriais contam essa história direitinho. De um lado, você tem o IMAT, que é o Índice de Materiais Básicos, com fluxo forte de compra. As mineradoras, as siderúrgicas, elas estão nadando de braçada. Elas ganham duas vezes. Vendem o produto mais caro lá fora e quando trazem o dinheiro, o dólar mais alto aumenta a receita em reais. É o cenário perfeito para elas. E na outra ponta? Na outra ponta, o ICOM, que é o índice de consumo. Ali o fluxo é totalmente vendedor. Ele está sendo esmagado pela nossa curva de juros futuros, a famosa curva DI, que não para de subir. Ou seja, na prática, a parcela do carro e da geladeira fica mais cara, o crédito some e o consumidor pisa no freio. É isso que derruba as ações do varejo. Exatamente isso. A matemática é brutal. Juros mais altos significam menos consumo e também que o lucro futuro dessas empresas vale menos hoje. É um golpe duplo. E no meio desses dois extremos, a gente tem os setores mais defensivos. O financeiro, o IFNC, está neutro. Os grandes bancos viram um porto seguro, pagadores de dividendos. E o de utilidades públicas, o útil, com empresas de energia, saneamento, atrai compradores que querem fugir da volatilidade. É o retrato da cautela. Você mencionou o grande vilão doméstico, o risco fiscal e essa curva de juros DI. Vamos aprofundar um pouco nisso. Por que essa discussão sobre as contas do governo tem um poder tão grande de travar o nosso mercado, mesmo com o cenário externo ajudando? Perde-se de tudo, né? Quando o mercado, seja um investidor local ou estrangeiro, olha para as discussões sobre o orçamento de 2026, para a sustentabilidade das regras fiscais, ele fica com uma pulga atrás da orelha. A dúvida é, o governo vai conseguir pagar suas contas no futuro sem imprimir dinheiro ou aumentar impostos de forma descontrolada? E essa dúvida tem um preço. Um preço altíssimo. Na prática, o mercado exige um prêmio para emprestar dinheiro para um governo sobre o qual ele tem dúvidas. Esse prêmio são juros mais altos nos títulos de longo prazo. E, como eu disse, esses juros altos funcionam como um veneno para o valor das empresas na bolsa, especialmente para aquelas que dependem de crescimento e consumo. O futuro fica mais caro e o investidor prefere a segurança do presente. Essa pressão interna nos leva direto para o câmbio. E o nosso real, hein? Acabou tomando um calor hoje, fechando em queda de 0,25%, ali no 5,25%. O curioso, como o relatório mostra, é que o clima lá fora estava até bom para os nossos vizinhos, mas a gente ficou para trás. O que explica esse descolamento negativo? É a materialização do risco fiscal. Simples assim. Enquanto o peso chileno sobe na esteira da alta do cobre e o peso colombiano se segura bem por causa de uma política monetária local vista como forte, o real não consegue aproveitar a festa. A incerteza com as nossas contas públicas funciona como uma âncora. Ela impede que a nossa moeda se valorize junto com o ciclo positivo das commodities. É como se a gente tivesse um vento forte a nosso favor, que são os preços do minério, da soja. Mas o nosso próprio barco tem um furo no casco que nos impede de avançar. A imagem perfeita. Os investidores estão cobrando um prêmio de risco Brasil para manter posições aqui. E esse prêmio se manifesta num dólar mais caro do que deveria ser, considerando o cenário lá de fora. Chegamos então à parte final e mais tática do relatório, que é a preparação para o pregão de amanhã, 5 de fevereiro. O documento chega a mapear os pontos técnicos cruciais. Ele fala em gatilhos de volatilidade e num conceito chamado nó de alto volume. O que é isso? Pensa nesse nó de volume como se fosse o centro de gravidade do preço. É a rua mais movimentada da cidade, onde todo mundo se encontra para negociar. É uma faixa de preço onde houve um volume gigantesco de trocas de contratos.
Por isso, essa zona atua como um ímã. O preço tende a voltar para lá, porque é onde o mercado se sente confortável, onde há um consenso de valor. Uma zona de equilíbrio, então. E quais são essas zonas para amanhã? Para o contrato futuro de dólar, o mini dólar, essa zona de equilíbrio está entre R$ 5.255 e R$ 5.275. Já para o mini índice da Bolsa, o centro de gravidade fica entre 131.800 e 132.600 pontos. Operadores profissionais ficam de olho nessas regiões, porque se o preço romper, seja para cima ou para baixo, o movimento pode acelerar muito. Interessante. E além desses pontos técnicos no gráfico, quais são os gatilhos que vêm do calendário econômico? Amanhã, todos os olhos se voltam de novo para os Estados Unidos. Teremos 2 dados importantes sobre o mercado de trabalho: os pedidos de seguro-desemprego e o relatório de vagas de emprego JOLTS. E aqui entra aquela lógica meio maluca do mercado. A famosa notícia ruim é notícia boa. Exatamente. O mercado espera cerca de 212 mil novos pedidos de seguro-desemprego. Se o número vier mais alto, digamos, 230 mil, isso é ruim para o trabalhador que perdeu o emprego, claro, mas é música para os ouvidos do mercado. Sinalizaria um resfriamento da economia, aumentando a chance de o Fed finalmente cortar os juros. É esse jogo de expectativas. É incrível como o mercado pode ser contraintuitivo. E aqui no Brasil? No Brasil, o foco será mais técnico. O fluxo de capital estrangeiro, para a gente ver se os gringos continuam vendendo ou se voltam a comprar nossa bolsa, e os leilões do Tesouro Nacional, que são um termômetro direto daquele risco fiscal que a gente conversou. E no mundo corporativo, os balanços de empresas como a petrolífera ConocoPhillips e a de cosméticos Estée Lauder vão dar pistas importantes sobre a saúde do consumo e do setor de energia global. Então, depois de analisar todos esses dados, qual é a grande lição que fica? Se a gente tivesse que resumir a história que esse relatório nos conta em uma frase. A frase seria: otimismo global sob vigilância doméstica. Vivemos essa tensão fundamental. A força da economia real e das commodities nos empurra para cima, mas a cautela dos bancos centrais no mundo e principalmente os nossos próprios desafios fiscais nos seguram. É uma tensão que existe também dentro do mercado de ações, entre as poucas gigantes de tecnologia e uma busca mais ampla por empresas de valor. A palavra do momento é equilíbrio. Isso se traduz no viés que o relatório aponta para amanhã. Neutralidade cautelosa, que é uma forma elegante de dizer ninguém sabe para onde vai, então cuidado. Basicamente isso. O cenário de fundo é positivo, mas os preços dos ativos já refletem boa parte desse otimismo, sabe? Isso os torna muito vulneráveis a qualquer surpresa nos dados, como os de amanhã. Um número de inflação inesperado, uma fala mais dura de um diretor do Fed, qualquer coisa pode gerar volatilidade muito rápido. É um daqueles cenários que tira o sono de qualquer gestora. Não há uma aposta óbvia na mesa. Para fechar, quero deixar uma reflexão que extrapola um pouco o relatório. O documento foca muito nesse equilíbrio delicado que o Fed tenta manter entre inflação e emprego nos Estados Unidos. Mas e se o grande fator inesperado de 2026 não vier de lá, e sim da velocidade da transição para tecnologias verdes na China? O relatório menciona que os estímulos chineses são direcionados para isso. Se essa transição, por necessidade ou por estratégia, acelerar muito além do previsto, ela poderia redefinir completamente o mapa global das commodities. Poderia criar uma demanda por cobre, lítio, outros metais que superaria qualquer previsão. O impacto para o Brasil e para o mundo seria algo que a gente ainda nem começou a calcular. Fica a reflexão.